Fala pessoal, bora falar aí dessa derrota do Cruzeiro no Clássico. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. O Cruzeiro, né, que perdeu aí para o Atlético pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, né, 2-0 para o Atlético, 2 gols do Hulk, mais uma derrota aí no Mineirão. E o Cruzeiro, né, é a primeira, né, na verdade, na temporada no Mineirão. E o Cruzeiro, né, de novo, né, com uma péssima atitude num clássico que decidiu praticamente o decorrer da partida. O Cruzeiro começou o jogo, né, com aquela dúvida cruel, né, se era Eduardo ou Marquinhos que queria jogar, e dessa vez o Wesley Carvalho optou pelo Marquinhos pela ponta direita. E o Cruzeiro, né, é um jogo que começou bem franco, né, inclusive foi bem melhor do que o jogo dos Estados Unidos no nível jogo, né, se você for parar para assistir, quem não é torcedor dos dois clubes, teve jogo, né, e aí o Cruzeiro começou o jogo atacando o Atlético em algumas oportunidades, né? Um jogo bem aberto e o Atlético hora ia lá e aí tentava alguma coisa, mas nenhuma chance perigosa, né? Tanto é que ali até os 20 minutos do primeiro tempo estava um jogo muito aberto, né? O Atlético atacava, não gerava perigo nenhum ao Cruzeiro na jogada de ataque do Atlético. O Cruzeiro contra-atacava, tentava alguma coisa, a bola ou ia para escanteio ou então terminava em passe errado que ia para a linha de fundo. Assim também o Atlético. E aí foi esses 20 minutos iniciais, um jogo bem franco, lá e cá, toda hora, né? Toda hora o Atlético, hora o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro teve a melhor oportunidade nesse período, que foi a chance, que foi uma escapada muito boa, né? O Cruzeiro que estava tentando muitas jogadas pelo lado esquerdo, acionando bastante o Dudu ali, né? E o Dudu acabou que o Atlético dobrou marcação em cima dele. E aí ficou muito difícil ele fazer aquela jogada de profundidade de linha de fundo, a não ser que o Kaique chegasse e ajudasse ele fazendo alguma tabela ou um outro jogador chegasse participando da jogada. Caso contrário, se fosse só ele na jogada, seria muito complicado, né? Por causa dessa marcação boa que o Atlético fez. E aí, o Cruzeiro teve essa escapada, né? O William deixa no Marquinhos cruzou e o Gabigol perdeu um gol debaixo da trave que não pode perder, né? Inclusive aí, vai minha crítica, não tô nem falando, o Gabigol não foi uma boa... Não tô falando nada disso. A todos aí que estão, mas a Gabigol, isso aqui, não. Uma coisa é o cara perder o gol e eu criticar, outra coisa é eu achar que o cara não foi uma boa contratação nem nada, não é nada disso. Eu achei que aquele gol que o Gabigol perdeu não poderia ter perdido num clássico, jogo que decide, é gol que decide clássico. Por mais que tenha sido 20 minutos do primeiro tempo praticamente, mas é gol que muda o rumo do clássico. E o Gabigol poderia ter mudado o rumo do clássico positivamente com esse gol que ele perdeu debaixo da trave, e ele mudou negativamente, né, aos 30 minutos do primeiro tempo, né? Antes disso o jogo já tinha pegado uma pilha por culpa do idiota do Lhanco, zagueiro do Atlético, fica fazendo mídia fazendo mídia com a torcida, né? E aí chega num clássico pra fazer graça, né? Realmente pra fazer gracinha, é mais ator que jogador, né? Mas enfim. E aí ele deu um pisão desleal no Dudu, né? Que muitos aí estão falando que não foi intencional. Foi intencional sim, foi maldoso. O Leandro foi maldoso no lance do Dudu. E era pra cartão vermelho, e a FMF é uma ladra do caramba. É muito ladra. É sempre favorecendo o Atlético. E isso eu não tô falando, eu tô falando que antes do jogo a gente já tinha alertado sobre isso. E não é desculpa não. Agora você pode até estar zoando aí, mas você olhar o lance friamente, falar que aquilo ali não é pra expulsão, vai caçar o que fazer. Foi um lance pra cartão vermelho, um pisão desleal do Leanco, e o que pilhou o jogo foi aquilo. Não foi aqueles comentários retardados dele antes não. Entendeu? Foi aquilo lá que pilhou o jogo. Um lance que era para ter expulsado o Lhanco e a FMF não teve a capacidade de ir no VAR olhar. É um absurdo isso. Então, parabéns à Federação Mineira. Parabéns novamente por beneficiar seu filho, beneficiar o Clube Atlético Mineiro, que é seu filho. Parabéns. E aí, no lance do Gabigol, não teve uma piedade para analisar o lance. E foi justo. Eu digo aqui, foi justo. A expulsão do Gabigol foi justa, foi uma cotovelada desleal no Lhanco. Mas o Lhanco já tinha dado um pisão no Dudu que merecia um cartão vermelho. Enfim, aí, beleza.
o restante do primeiro tempo foi aquele desenrolar, que depois da expulsão do Gabigol, o Atlético melhorou no jogo e o Atlético foi mais perigoso que o Cruzeiro e dominou ali. O Cruzeiro tentou algumas escapadas, mas nenhuma dava certo. Nenhuma dava certo. E aí, fechou o primeiro tempo dessa forma, né? O Atlético em cima do Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava com um a menos e teve que mudar seu esquema por culpa da infantilidade do Gabigol, naquele lance com o Lianco. E aí mudou os rumos do jogo. O Gabigol é um jogador experiente. Não pode acontecer isso num clássico, em um jogo importante. Não era nem importante, para falar a verdade, porque é um jogo de primeira fase de Campeonato Mineiro. Mas é um jogo que tem esse pilhar de ser um clássico. Ou seja, é um jogo que você não pode fazer esse tipo de coisa. Gabigol tem que sentar, analisar direito o que ele fez, ver que ele não pode fazer isso em momentos decisivos durante a temporada, porque ele pode acabar aí com um jogo de classificação do Cruzeiro, um jogo que o Cruzeiro estivesse precisando passar de fase no mata-mata ou 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E não pode acontecer isso, e o Atlético, que estava fazendo quase a mesma partida que o Cruzeiro, melhorou no jogo por conta dessa expulsão. Fechou o primeiro tempo, veio a segunda etapa, o Atlético fez algumas substituições no início do segundo tempo para ir para cima do Cruzeiro, com um a mais, e deixando bem claro que durante o primeiro tempo também, outra reclamação que eu vou fazer aqui também, porque eu tenho esse direito, o juiz estava beneficiando o Atlético. Sempre dava as faltas a favor do Atlético e nenhuma a favor do Cruzeiro. E foi claro isso aí. Uma coisa Cruzeiro não jogou para vencer o Atlético e o Gabigol mudou o rumo do jogo. Beleza. Outra coisa o Atlético foi beneficiado pela arbitragem também, além disso. Entendeu? Não tô falando que o Atlético ganhou porque foi beneficiado. Tô falando que ele foi beneficiado apesar da vitória. E aí, no segundo tempo, com 10 minutos do segundo tempo, o Atlético já faz 1-0 numa jogada que foi uma falha de marcação do Cruzeiro, onde o Natanael ajeita pro Hulk, o Hulk chuta e o Cássio aceita uma falha do Cássio e o Atlético abre o placar aos 10 minutos da etapa final. E aí, segundo tempo, achei que o Cruzeiro estava tentando algumas escapadas ali, o Jonathan Jesus muito bem, ele limpava a jogada e achava o Kaique na esquerda para começar, ou o Matheus Pereira, né, para começar a jogada ali, e o Kaique também achei que fez uma boa atuação no lado ofensivo. Defensivo também, achei que o Kaique jogou bem, achei que no lado defensivo quem não foi bem foi o William, no lado direito estava tomando muitas jogadas ali, né, no seu lado direito ali, que infelizmente ali o Atlético estava tendo boas escapadas. E aí o Cruzeiro tentou, aí o Cruzeiro fez a substituição aos 21 do segundo tempo, inclusive uma substituição que demorou, o Matheus Pereira já estava mal no jogo, e o Cruzeiro não estava conseguindo criar pelo lado esquerdo ali, né, e o Dudu ali tentava algumas jogadas, uma marcação bem pesada, né, e algumas escapadas ali demorava bastante para completar a jogada, né, terminar a jogada. E aí, né, sai o Matheus Pereira, entra o Bolaço, sai o Lucas Romero e entra o Christian. Pra mim o Christian entrou bem no jogo, inclusive, né. Depois ali o Cruzeiro começou a ganhar algumas bolas no meio campo importante, parava o Atlético em algumas investidas, né, tanto que no decorrer ali do segundo tempo, em alguns momentos, né, o Cruzeiro estava pressionando o Atlético para fazer esse gol, e aí acabou que não saiu, né. O Cruzeiro martelou de todas as formas, mas nenhuma chance clara que assustava o Everson. Não, o Cruzeiro não assustou o Everson no momento algum no segundo tempo, assim. Nenhum chute que você fala assim, o Everson fez uma baita defesa. Não precisou fazer isso. Foi só jogadas que a defesa do Atlético cortou, que o Cruzeiro errou passe, ou que o Cruzeiro deu um passe a mais que não precisava. Então, o nervosismo também no Cruzeiro foi batendo conforme o tempo foi passando. E aí, o Cruzeiro, depois, aos 32 do segundo tempo, colocou o Lautaro no lugar do Dudu. O Dudu fez uma boa atuação também, né? Acabou que depois da expulsão do Gabigol, o Dudu teve que jogar menos agudo e mais pelo meio, né? Pelo lado esquerdo ainda, mas mais pelo meio, porque aí o Cruzeiro teve que deixar o Dudu e o Marquinhos mais como esses jogadores de frente e não agudos, né? Por causa que não tinha um jogador de referência igual o Gabigol. E aí, né,
O Matheus Pereira também não estava ajudando muito o ataque do Cruzeiro, né? Tava fazendo um jogo muito burocrático e ele precisa fazer um jogo mais dinâmico e ser o cara que liga, né, o meio-campo ao ataque. E aí entrou o Lautaro. O Lautaro, achei que ele entrou com muita vontade e disposição, como sempre, mas aí acabou que não teve nenhuma jogada perigosa. E aos 42 do segundo tempo, uma jogada que a defesa do Atlético corta, cai no pé do Hulk lá depois do meio campo. O Hulk vem uma jogada rápida, tabela com o Coelho. O Coelho cruza na área, né? O William, nem Fabrício Bruno, nem Jonathan Jesus cortaram, nem o Cássio saiu do gol. O Hulk, dentro da pequena área, conseguiu fazer o segundo gol do Atlético para matar o jogo e decretar a vitória do Atlético. Mas enfim, aí o Cruzeiro ainda teve a substituição aos 44 do segundo tempo, que saiu o Matheus Henrique, que fez uma boa partida, apesar de alguns erros, mas erros mais por nervosismo pela circunstância do jogo, né? Mas fez uma partida. É um jogador muito regular, o Matheus Henrique, para falar a verdade. O Eduardo acabou entrando nesse finalmente nos acréscimos, acabou que não ajudou tanto, né? O Cruzeiro ficou tentando algumas jogadas ali com o Marquinhos no lado direito, né? O Cruzeiro tentava essa velocidade do Marquinhos, jogadas que o Cruzeiro cruzava na área e não tinha ninguém para cabecear ela, né? Não tinha ninguém ali, ou jogadas que cruzavam e o Bolaço ainda chegava, mas a defesa do Atlético cortava, ou o tempo chegava errado, né, na jogada. E é isso, né? O Atlético venceu por 2-0, muito condicionado também pela expulsão do Gabigol, que atrapalhou o jogo. O Atlético era para ter tido um jogador expulso antes do Gabigol ter sido expulso, que era o Leão, né? E o jogo, a arbitragem estressou o Cruzeiro, né? Essas paradas toda hora, falta, cartão só pro Cruzeiro, foi estressando o Cruzeiro. O Cruzeiro não fez uma boa atuação também, não assustou o Everson hora alguma, e o Atlético foi bem cirúrgico e fez os seus 2 gols aí que decretaram a vitória. O Atlético que estava jogando o jogo da sua vida no Campeonato Mineiro e aí conseguiu essa vitória. Mas infelizmente é isso, né, galera? Uma derrota aí que serve de aprendizado para muitas coisas. Cruzeiro tá tendo problema em transição rápida quando o Cruzeiro tá no ataque, né? O adversário com 2, 3 passos continua tendo facilidade para chegar na defesa do Cruzeiro e cria chances perigosas, né? Inclusive o Cássio fez 2 defesaças ainda no segundo tempo, em jogadas que o Atlético conseguiu escapar bem, né? E o Cássio fez essas defesas, né? Até em falha de marcação do Cruzeiro. E o aprendizado, o Gabigol não fazer esse tipo de coisa, nenhum outro jogador, porque o jogador não é mais importante que a instituição jamais. E um aprendizado aí, o Matheus Pereira foi vaiado pela torcida para ele poder pôr a mão na consciência e ver que ele é um cara importante no time do Cruzeiro e que ele precisa fazer essa diferença e que se não fizer, a torcida do Cruzeiro vai cobrar, porque merece. E a torcida do Cruzeiro é uma torcida exigente e não importa se é Matheus Pereira, não importa, o Alex foi vaiado, porque o Matheus Pereira não pode. Então, uma baixa atuação aí do time no geral. Ataque do Cruzeiro faltou muita criatividade, teve uma chance clara no jogo, que foi essa do Gabigol antes da expulsão no início do jogo. E ser mais assertivo aí, né? O Léo Jardim vai ter esse trabalho, ele assume o Cruzeiro amanhã e o Cruzeiro joga contra o Democrata o Democrata de Governador Valadares, jogo 7h45 da noite na quarta-feira, né? Jogo lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. O Democrata é o mandante e o Cruzeiro vai em busca aí, né, dessa vitória para conseguir uma melhor colocação, porque o Cruzeiro é o único time que já está classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro. Apesar da derrota, o Cruzeiro está classificado e os outros 3 aí que briguem, vai ser uma briga de foice no escuro aí entre muitas equipes, Atlético, Tombense, América, Atlético, Betim. Todo mundo aí vai brigar por 3 vagas na semifinal. E aí deixa eles se resolverem lá pra gente ver como é que vai se desenhar essa semifinal em confrontos. Que o Cruzeiro já está lá, inclusive. O Cruzeiro já está na semifinal, né? Apesar de tudo, o Cruzeiro já está lá. Agora é só esperar essa última rodada aí, né? E o Cruzeiro buscar uma vitória para ganhar confiança e ir pra semifinal melhor aí, né? Pra não ter esse baixo astral igual foi nessa semana aí por causa do clássico contra o Atlético. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, tá falado, né? E até a próxima.